Olá! Hoje a gente vai destrinchar os sistemas operacionais que as sociedades usaram ao longo da história para gerenciar seus recursos. E tudo isso para responder a um problema que é universal, né? A escassez. Então vamos lá, pensem bem. Toda e qualquer sociedade, não importa quando ou onde, sempre teve que lidar com o mesmo problema fundamental, a escassez. É simples, né? Os recursos são finitos, mas as nossas necessidades, os nossos desejos, esses parecem infinitos. A grande questão é, como é que se resolve essa equação? E aí a coisa fica interessante, porque a forma como uma sociedade responde essas três perguntas define basicamente tudo. Define o seu sistema econômico, e essas respostas elas vão moldar o dia a dia, desde o que se produz até, claro, quem fica com o quê no final. Agora, para a gente entender os sistemas de hoje, não tem jeito, a gente precisa olhar para trás. Então, o que vamos fazer é uma espécie de jornada histórica, passando pelo que a gente chama de modos de produção. E sim, esse é um conceito que está muito ligado ao pensamento de Karl Marx. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra bem essa progressão. Mas atenção aqui porque isso não foi uma caminhada tranquila no parque, tá? Muito pelo contrário. Cada novo sistema nasceu, na verdade, das tensões, dos conflitos do sistema anterior. Foi uma ruptura que criava uma forma totalmente nova de organizar o trabalho e a distribuição da riqueza. E é aqui que acontece o que talvez seja a maior virada de todas. Pensem só, com ferramentas melhores, tanto para a caça quanto para a agricultura, a humanidade pela primeira vez na história conseguiu produzir mais do que precisava para simplesmente sobreviver no dia a dia. E esse a mais, essa sobra, é o que a gente chama de excedente social. E esse excedente, ele mudou absolutamente tudo. Porque com essa sobra de recursos, pela primeira vez na história, se tornou não só possível, mas muito lucrativo que um grupo de pessoas vivesse do trabalho de outro grupo. Foi basicamente o fim daquela ideia de comunidade primitiva e o começo do que a gente conhece como sociedades de classes. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. O sistema feudal, com seus senhores e servos, começa a ruir. Por quê? Bom, por vários motivos, incluindo grandes revoltas de camponeses e, super importante, o surgimento de uma nova classe, a dos comerciantes. E esse cenário todo abriu caminho para um sistema que, nossa, iria mudar o mundo para sempre. E é nesse caldeirão que nasce o capitalismo. E ele chega com respostas que, para a época, eram totalmente revolucionárias. A propriedade dos meios de produção agora é privada. E o motor que move tudo? A busca pelo lucro. Uma busca que não para. A economia deixa de ser organizada pela tradição ou por um decreto do rei, e passa a ser organizada pelo mercado. Mas claro, essa história não é tão simples. A ascensão do capitalismo, principalmente na sua fase industrial, trouxe junto uma desigualdade social gigantesca. E como reação a isso, surge uma contra-ideologia muito poderosa, o socialismo. A proposta? Dar respostas completamente diferentes para aquelas mesmas três perguntinhas fundamentais. E esta tabela aqui deixa o contraste bem claro, né? São, de fato, respostas totalmente opostas sobre quem deveria ser o dono dos meios de produção e, mais importante, para quê. De um lado, o capitalismo diz propriedade privada e o objetivo é o lucro. Do outro, o socialismo responde propriedade coletiva e o objetivo é atender às necessidades de todo mundo. E esse choque, essa briga de gigantes entre capitalismo e socialismo deu início a um debate que, vamos combinar, dura até hoje. Qual é o verdadeiro papel do Estado na economia? O governo deve intervir ou deve deixar o mercado completamente livre, solto? De um lado dessa discussão, a gente tem pensadores como o Adam Smith. A ideia central dele era o que ficou conhecido como laissez-faire, que é basicamente deixa fazer. Ele acreditava que existia uma espécie de mão invisível que guiaria o mercado para o melhor resultado possível para todo mundo, sem que o governo precisasse se meter. Do outro lado, numa visão completamente oposta, está o Karl Marx. Para ele, essa história de Estado neutro no capitalismo não existia. Pelo contrário, ele viu o Estado como uma ferramenta, um instrumento mesmo para proteger os interesses da classe que já era dominante, ou seja, os donos da propriedade. E isso, claro, em detrimento da classe trabalhadora. Aí a gente pula para o século XX e o mundo é abalado por crises gigantescas, como a Grande Depressão de 1929. Nesse cenário, surge um economista, John Maynard Keynes, que propõe um tipo de caminho do meio. O que ele dizia era o seguinte: olha, os mercados não são perfeitos.
eles falham. E por isso, os governos não só podem, como devem intervir para, digamos, suavizar os altos e baixos da economia. E essa ideia do Keynes, nossa, ela influenciou o mundo de uma forma absurda. A grande verdade é que, hoje em dia, é muito difícil achar um sistema puro. A grande maioria das economias do mundo são, na prática, economias mistas. Um exemplo que todo mundo cita e que é fascinante é a China. Lá a gente tem um Estado controlado por um partido único, mas que ao mesmo tempo adotou uma economia de mercado super competitiva para crescer. E tudo isso nos traz até aqui, a pergunta final. Num mundo que está lidando com desafios novos e gigantescos como a automação, as crises climáticas, como é que as nossas respostas para aquelas perguntas lá do começo vão evoluir? A verdade é que o próximo capítulo dessa história, bom, ele ainda está sendo escrito.